hoje eu vou ensinar vocês 3 técnicas fáceis, rápidas, que trazem alívio para a ansiedade. Experimentadas por mim, pelos pacientes que eu atendo e que eu tenho certeza que vão transformar a vida das pessoas que aplicam essas técnicas também. Então encaminha para quem precisa escutar esses 3 tipos de técnica. Tá? Anderson também conectado com nós aqui, Distância Velha, grande abraço. Rita, bom dia, também seja muito bem-vinda. Kátia Nutri também acabou de entrar. Então tá, pessoal, assim, ó. Meu nome é Renar Francione Pacheco, sou farmacêutico bioquímico, mestre em ciências ambientais, tenho pós-graduação em terapia floral, trabalho com práticas integrativas, trabalho com medicina natural há mais de 10 anos aí, então tenho muita experiência nesse campo. Bom dia, Cláudia, bom dia, Rita. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando e vamos compartilhando. Hoje eu sou um dos farmacêuticos, né, um dos CEOs, um dos chefes de farmácia da Flor de Íris, que é essa marca de suplementos focada no bem-estar físico e emocional, que tem ajudado tantas pessoas aí já há muitos e muitos anos. Hoje o tema da live então é falar sobre ansiedade. Eu vou passar para vocês 3 técnicas simples para que vocês possam estar aplicando em vocês e em seus pacientes para alívio da ansiedade. Então encaminha para quem precisa conhecer mais sobre esse tipo de informação. Eu tenho certeza que essa live vai ajudar muito você no entendimento sobre ansiedade e em como você pode fazer para aliviar a ansiedade de maneira rápida e fácil. Dito isso, vamos lá. Vamos começar a live com a seguinte pergunta. O que é ansiedade? O que é ansiedade? O que é essa doença aí que afeta mais de 50% da população mundial? Gente, ansiedade é um conjunto de sintomas derivados de um sentimento de apreensão, de um sentimento de preocupação. Ansiedade, quando a gente pensa em ansiedade, a gente pensa em um conjunto de sintomas que seriam taquicardia, que é o coração bater mais rápido, sudorese, que é o excesso de suor, tremores, tonturas, dores abdominais, entre vários e vários outros sintomas. Então é importante entender que ansiedade é o nome dado para esse conjunto de sintomas que é gatilhado, que é derivado a partir de um pensamento de preocupação, a partir de um pensamento de apreensão, de insatisfação, de insegurança. Dito isso, é importante a gente entender então que quando a gente pensa em tratar a ansiedade, para que a gente possa ser eficiente nisso, nós precisamos pensar em tratar a causa da ansiedade. O que causa a ansiedade? E no passo em que a ansiedade é esse conjunto de sentimentos, esse conjunto de sintomas, nós precisamos entender e falar, peraí, o que eu penso que me gera ansiedade, tá? Então isso aqui é muito importante você entender. Estou com algumas anotações aqui, que é para que vocês não fiquem, saiam no prejuízo, para que eu não esqueça nada, tá? Então, aí para facilitar a questão de tratamento de ansiedade, então, existe uma tríade que a gente precisa analisar para que a gente possa chegar na conclusão do tipo de pensamento que está gerando ansiedade em você. A tríade é a seguinte: pensamento, sentimento e comportamento, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para você para que fique claro. Imagine só que você está em um restaurante, tá legal? Aí você está em um restaurante aquilo, tá? Você está no buffet se servindo, aqui a gente fala bandejão, né? Tá lá com o seu bandejão, colocou o prato, colocou lá arroz, feijão, salada, carne e tal, tudo bonitinho. Colocou o prato para pesar na balança, retirou o prato e você se virou e se deparou com aquele salão do restaurante cheio de gente. E na hora, né, se você é um tipo de pessoa ansiosa, imagina só na hora, você se virou para aquele salão cheio de pessoas e aí veio um pensamento na sua mente. Nossa, tá todo mundo me olhando, tá todo mundo me mirando, tá todo mundo me julgando. E aí esse pensamento que você tem na sua mente nesse momento, ele vai gerar um sentimento. Que em algumas pessoas, por exemplo, pode ser um sentimento de timidez. Em outras pessoas pode ser um sentimento de preocupação. Poxa, eles estão me julgando, eles estão me olhando. Será que eu estou me comportando de maneira adequada? Será que a minha roupa está adequada? Será que meu cabelo está penteado? Então observe que o pensamento, que é esse, as pessoas estão me julgando, vai gerar um sentimento que nesse caso pode ser, vamos imaginar, que seja esse medo, né? Que seja essa apreensão de que as pessoas estão me julgando, me olhando. E aí esse sentimento vai gerar um comportamento, que vai ser você pegar o seu bandejão. Bom, eu vou me sentar lá no cantinho, porque eu não quero que ninguém mais
Me observe, tá? Então nós tivemos um pensamento que gerou um sentimento de insegurança, e essa insegurança que gerou um comportamento. Então compreender essa tríade é fundamental no processo de tratamento para a ansiedade. Para que isso fique mais claro para vocês, eu vou trazer aqui um outro exemplo. Um exemplo onde nós vamos colocar 3 personagens vivendo a mesma situação. E aí vocês vão entender sobre o que eu estou falando. Tá? Vamos imaginar que você combinou de encontrar o seu amigo às 19h30 no cinema. Tá? Tem um filme que vai iniciar às 20 horas, então você falou, ó, vamos nos encontrar às 19h30 em frente à cabine para comprar os ingressos. Tá legal? Aí aconteceu o quê? Deu 19h30 e você chegou. Vamos imaginar 3 pessoas vivendo essa mesma situação. Vamos imaginar aqui agora a pessoa número 1. Tá? Então essa pessoa número 1 chegou às 19h30 em frente à cabine do cinema e ficou lá parando. Deu 19h40 e o seu amigo ainda não chegou. A pessoa 1 pode ter o seguinte pensamento: poxa, o meu amigo não chegou ainda porque ele sofreu um acidente. Ele deve ter batido o carro, deve estar precisando de ajuda. Esse tipo de pensamento vai gerar um sentimento. Qual o sentimento? Preocupação. A pessoa está preocupada. Gerou ali um sentimento de ansiedade. Né? Lembra que eu falei para vocês que a ansiedade é derivada dessa preocupação, dessa insegurança? Então, meu amigo não veio porque bateu o carro. Pensamento, catastrófico, né? Sentimento, preocupação, ansiedade. Então, a pessoa 1 está vivendo um sentimento de preocupação e ansiedade. Agora vamos imaginar a pessoa número 2. Mesma coisa. Chegou lá na cabine do cinema, 19h30, deu 19h40 e esse amigo não chegou. O pensamento que vem à mente é o seguinte: poxa, o meu amigo não veio. O meu amigo não veio porque ele quer me dar um bolo. Ele marcou comigo e não vem de propósito. Ele quer me ver triste, ele quer me ver mal. O pensamento é esse. Qual que é o sentimento? Tristeza, raiva, depressão. Agora vamos imaginar a terceira pessoa. Chegou às 19h30 na cabine, deu 19h40 e esse amigo ainda não veio. O que ela pode pensar? Poxa, eu acho que meu amigo não veio porque esse horário tem muito trânsito mesmo, é mais difícil de se deslocar, mas tá tudo certo, daqui a pouco ele vai chegar. Qual que é o sentimento aqui? De neutralidade. Né? Você está vivendo um sentimento neutro. Então, 3 pessoas vivendo a mesma situação, criando sentimentos diferentes e que podem criar comportamentos diferentes. Enquanto as 2 primeiras pessoas podem ficar lá paradas, tensas, remoendo esses sentimentos, qual seria o comportamento mais lógico e adequado para essa situação? Primeiro, aguardar mais um pouco e, segundo, ligar. Oi, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Você vai vir? Não vai vir? Está precisando de alguma coisa? Então, observem que quando nós temos um pensamento lógico e racional, que é o seguinte, de não tentar adivinhar o que está acontecendo, meu amigo não veio porque eu acho que ele está atrasado. E simples, que é o fato. O sentimento é o neutro, comportamento ligar. Ou você pode ficar criando na mente pensamentos catastróficos e irreais, distantes da realidade, vai gerar sentimentos ruins para o corpo e vai gerar esses comportamentos tensos de ficar parado. Então, quando a gente quer tratar a ansiedade, parte do tratamento para a ansiedade é primeiro você notar, reparar a si mesmo, colocar luz no pensamento que te gera ansiedade. E aí, depois de você colocar luz nesse pensamento que gera ansiedade, testar esse pensamento, avaliar se ele tem chances de ser real ou se são somente armadilhas da mente, pensamentos catastróficos muito distantes da realidade. Na maioria das vezes, se você é ansioso, esses pensamentos eles são exagerados, eles são inflexíveis, eles são distópicos e eles são catastróficos. Nossa, Renato, falando assim, parece que é muito fácil, né? Eu sou ansioso, imaginando que você seja ansioso e está ouvindo, né? Tá, eu sou ansioso, então é só perceber um pensamento que eu me recupero. Isso é parte fundamental do processo. O processo de pausa, observação, colocar luz no pensamento, interpretar o pensamento e aí depois trazer um sentimento neutro e um comportamento adequado com esse tipo de pensamento. Só que na maioria das vezes, né, o tratamento, vamos imaginar o tratamento perfeito para a ansiedade e mais curto e mais rápido seria esse. Você se observar, entender esse pensamento e aí conseguir quebrar essa sequência de sentimento e comportamento ali na frente. Mas a maioria das pessoas não consegue. A maioria das pessoas que sofrem ansiedade, elas não conseguem. Porque o sentimento de ansiedade, o sentimento dessa preocupação,
que vai gerar esse conjunto de sintomas que é a taquicardia, a respiração ofegante, o excesso de suor, a tontura, o excesso de pensamentos na mente, é difícil de ser controlado. Então, nós começamos, para alguns casos, o tratamento de trás para frente, que é controlar esses sintomas, controlar esses comportamentos negativos, para trazer você para um sentimento de neutralidade e aí depois fazer você analisar esse seu pensamento de maneira mais lógica e racional. Quando a gente vive esse processo de excesso de sintomas, essa taquicardia, essa sudorese, a sua mente ela passa a ficar muito frágil a tudo quanto é tipo de estímulo. Já para perceber que a pessoa ansiosa ela fica reparando em tudo ao redor, a audição fica mais aguçada, a visão fica mais sensível à iluminação, né? Ela sente que as suas mãos começam a sentir o ambiente com mais facilidade. Então, um dos motivos, né? Um dos benefícios das técnicas que eu vou mostrar mais aqui à frente é blindar o seu corpo, reduzir o seu foco para o momento, para que você se desligue do meio exterior, consiga focar em você, diminuir esse excesso de estímulos, vir para um sentimento de neutralidade e depois para um processo de avaliação de pensamentos. E aí, gente, existem 3 técnicas que eu considero técnicas simples, mas altamente eficientes, que servem para que a gente tenha calma nesse momento onde nós estamos super estimulados pela ansiedade. Porque o objetivo aqui é trazer calma, foco para o corpo, para que a gente reduza esses estímulos do lado exterior. Tá? 3 técnicas. Primeira técnica eu vou trazer aqui para vocês. Gente, manda para as pessoas que querem ver essa live, tá? Agora eu vou falar das 3 técnicas que aliviam a ansiedade. Compartilha com quem precisa. Esse aqui é um dos momentos chaves da live, tá legal? Primeira técnica, que posso dizer que é a técnica mais simples da live de hoje. Mas é uma técnica muito importante para que você comece a aplicar, para que você seja introduzido a esse universo de calma na ansiedade. Técnica número 1, então. Respiração diafragmática. Primeiro é importante falar onde fica o diafragma, né? O diafragma é o músculo que fica localizado entre o estômago e a nossa caixa torácica, tá? Então, para você sentir o diafragma, basta você colocar a mão no seu abdômen, tá? Fica mais ou menos ali, podemos dizer, o diafragma. Por que respirações, Senar? Quando nós respiramos de maneira adequada e mais profunda, nós oxigenamos o nosso cérebro. E normalmente pessoas ansiosas elas tendem a ter respirações mais curtas, elevando essa caixa torácica, porque vai ser uma respiração mais curta. Elas irrigam com menos oxigênio o cérebro, e menos oxigênio no cérebro leva à dificuldade de pensar, né? Pensamentos mais lentos, pensamentos mais irreais, mais irracionais. Então o benefício número 1 de uma respiração adequada é a oxigenação adequada do cérebro. E o benefício 2, que para mim é o principal, é esse conceito de blindagem do corpo. Porque quando você respira de maneira adequada, você está fechando os seus receptores para toda a agitação do mundo exterior. Tá? Você passa a focar na sua respiração, a focar em você. E quando você foca em você, você diminui o excesso de estimulação e isso traz calma. E toda vez que você está calma, você vai estar mais apta para a resolução de problemas. Para, nesse caso, a avaliação do seu pensamento, que é lá onde a gente quer chegar. Será que esse pensamento que me traz ansiedade, ele não é exagerado? Ele não é inflexível? Ele não é catastrófico? Ele não é distópico? E a gente só vai conseguir avaliar esse pensamento com calma. Dito isso, vamos para a respiração. Como é que eu posso fazer a respiração diafragmática? Vou me afastar um pouco aqui para vocês me verem, tá? Se o áudio diminuir, eu vou falar mais alto, é porque eu me afastei do celular. Primeiro passo, você vai posicionar a sua mão no seu abdômen, no seu diafragma. Sempre que você respira pelo diafragma, você vai observar que o seu abdômen vai ser projetado para a gente, ele vai se elevar, porque ele vai se inflar de ar, né? Ele vai ser enchido com ar. Então você vai manter a sua mão esquerda ou direita no diafragma e você vai respirar em 4 segundos. Depois você vai prender 2 segundos e vai soltar, vai inspirar em 4 segundos. Tá? Vamos fazer uma vez juntos e depois eu explico um pouco mais para vocês. Vamos lá então. Mão no diafragma, façam vocês. Importante.
Vocês podem fazer essa respiração tanto em pé ou sentados. Basta estar confortável. Tá? Essa aqui é uma técnica legal porque você pode fazer em qualquer lugar. E na maioria das vezes as pessoas ao seu redor nem percebem que você está fazendo. Eu mesmo já fiz em muitos lugares onde eu me senti um pouco mais ansioso e eu fiz lá num cantinho, me encostei na parede, consegui fazer e rapidamente fiquei mais calmo. Vamos lá. Mão, diafragma. Vamos respirar em 4 tempos. Vamos lá. Segura 2. Solta 4. Você vai fazer essa respiração de 3 a 4 vezes, tá? Mas, gente, por favor, ponto importante. Se você é ansioso, se você tem esse autodiagnóstico, se você tem um diagnóstico terapêutico, médico dessa ansiedade, você não pode fazer essa respiração no momento de crise como primeira vez. Ah, tive uma crise de ansiedade, vou fazer pela primeira vez. Não. Porque isso só vai gerar mais ansiedade, porque você vai ficar muito atento aos movimentos da respiração e aí isso vai deixar você ainda mais tenso. Você precisa praticar essa respiração todos os dias. Ao acordar, ao deitar para dormir, antes de uma tarefa, antes de uma refeição. Você vai praticar a ponto de que isso fique automatizado no seu ser. Para aí sim, quando você ter uma crise de ansiedade, você acessar a sua caixa de ferramentas de como combater a ansiedade e essa ser uma ação automática. Tá? Você vai respirar quase de maneira sozinha, simplesmente observando o ar entrar, o ar ser segurado, o ar sair, tá? Contando ali os passos. Se você sente que ainda não consegue fazer essa respiração, experimente com tempos menores. Inspire em 2, segura 2, solta 2. O ideal é chegar, inspira em 4, segura 2, solta 4. Colocar a mão logo aberta acima do umbigo, este local do diafragma. Perfeita, Liliane, excelente. Você vai colocar a mão logo acima do umbigo, a mão aberta ali. Quando você inspirar, vai sentir o abdômen sendo projetado, então ele está sendo enchido, né? E depois ele vai esvaziar. É uma excelente dica mesmo, como a colega Liliana colocou aqui. Então, gente, recomende isso para o paciente, mas por favor, não faça pela primeira vez em momento de crise. Pratique isso diariamente. E quando a crise de ansiedade chegar, e ela vai chegar, afinal de contas, se você é ansioso, você sabe que em algum momento ela vai chegar, você vai abrir a caixa de ferramentas. Opa, tenho aqui uma técnica para oxigenar meu cérebro, focar na respiração. Quando eu foco na respiração, eu retiro o excesso de estímulos. Retirando o excesso de estímulos, eu fico calmo, tenho um sentimento neutro e consigo avaliar aquele pensamento. Saber se ele é real ou não. Essa é a técnica número 1. Tá? Anota aí, anota aí. Agora a técnica número 2, conhecida como técnica de Jacobson, que é uma técnica um pouquinho mais difícil, mas que mesmo assim está num nível lá iniciante para você. Você pode fazer a mesma coisa, sentado numa posição confortável ou então deitado. Então eu recomendo que você comece fazendo essa técnica deitado. Vamos fazer aqui sentado para aprender, mas faça à noite antes de dormir. Como é que funciona? Da mesma forma, ela consiste em oxigenar o cérebro e em trazer foco para as partes e músculos do seu corpo. Observem, gente, que o benefício, né, e o objetivo dessas técnicas de respiração é sempre diminuir o excesso de estimulação, trazendo foco para algo. Foco em algo. Quando a gente foca, né, em algo ali, você reduz os estímulos e fica mais calmo. Então, como é que é essa técnica de Jacobson? É o seguinte, vou fazer aqui sentado mesmo, obviamente, para que vocês possam entender. Basicamente, após você dominar esse processo de respiração diafragmática, você vai fazer esses próximos passos com esse movimento de respiração diafragmática. E ela consiste em você contrair uma parte do seu corpo por mais ou menos 10 segundos, depois relaxar. Depois outra parte, contrai por 10 segundos e relaxa. E assim sucessivamente. Quais seriam essas partes? Você vai contrair os seus pés, né? Então você vai levar os seus pés para frente por mais ou menos 10 segundos, depois relaxa por 10. Depois contrai as panturrilhas por 10 segundos, relaxa por 10. Contrai as coxas, contrai os músculos do peito, contrai os músculos do bíceps, contrai os músculos da mão e por último os trapézios. Você vai repetir isso por 3 vezes. Vou fazer aqui com o músculo da mão, para vocês verem como é que é. É 10 segundos? Sim, é 10 segundos. Você não vai ficar parado contando, mas você tem uma noção de quanto é 10 segundos. Né? Então você vai focar muito no músculo e aí depois soltar. Aperta mesmo, tá? Então vamos lá, olha só.
Vou fazer com a minha mão direita, tá? Porque a minha mão esquerda vai estar lá no meu diafragma para manter o ritmo de respiração, beleza? Então vamos lá, ó. Agora solta a mão. De novo, respira. Pronto. Aí vai para a próxima parte ou próximo músculo. Tá, Renar, nossa, que bobinho. Não, gente. É altamente eficiente. Você foca no músculo, foca na parte do seu corpo e você vai sentir uma paz, silêncio, paz interna. Isso é muito importante para que você tenha essa paz interna, tá? Técnica 2, técnica de Jackson. Vai fazer isso 3 vezes mais ou menos, né? Então passa pé, panturrilha, músculos da coxa, músculos do peito, bíceps, mãos e depois zona de trapézio, de ombros, tá? Contrai e relaxa, contrai e relaxa. E a última técnica é chamada como é que é o nome dessa? Jacobson, tá? Vou soletrar para vocês aqui. Tem até anotado aqui o nome para não passar. J-A-C-O, Jacob B-S-O-N, tá? É isso aí. Agora continuando, né? A última técnica é a técnica de exposição. Aí essa de fato é um pouco mais difícil de ser aplicado. A teoria é fácil, mas ela é um pouco mais difícil de ser aplicada. Consiste em, a partir do momento em que você se autoconhece, como eu falei, colocou luz no pensamento, né? Então assim, toda vez que eu penso isso, eu fico ansioso. Vamos supor aqui as pessoas que têm medo de exposição, medo de falar em público, né? Uma das principais causas de ansiedade. Aquelas pessoas que chegam em público e travam, e param, né? Ficam pálidas, tremem, tontas. Isso é muito comum. Como é que eu faço para superar esse meu medo, né? Como é que eu faço para superar essa ansiedade? A técnica de exposição consiste em você pegar o cenário que te traz medo, que te traz ansiedade, e você começar a se expor a ele de maneira gradual, pequena e gradual. Então você vai fazer em casa exercícios, se o seu medo nesse caso aqui for falar em público, você vai criar uma apresentação na sua mente, algo que você gostaria de falar em público, e você vai começar a treinar sozinho, em frente ao espelho. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre isso e aquilo. Gesticula mesmo, ensaia, sonha e tal, em frente ao espelho, tá? Sozinho. Depois você vai começar a se expor de maneira lenta e gradual. Chama lá sua esposa, o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cachorro, tá? E fala assim, pessoal, eu quero fazer uma apresentação para vocês. E aí você vai se expor a 2 pessoas. Depois você vai falar com um grupo de colegas, vai se expor a 5 pessoas. Para isso que existem grupos de tratamento para ansiedade, que é muito bacana, tá? Porque aí você vai se expor a grupos menores e depois você vai crescendo. Renar, mas isso é óbvio. Gente, as técnicas de tratamento para ansiedade são todas óbvias, mas precisam ser ditas para que você coloque em prática. Mas você precisa ter a noção, primeiro, ok, eu sei que eu tenho ansiedade. Ok, depois disso, você vai ter que treinar a vencer a ansiedade. Eu vou trazer um exemplo meu aqui. Há uns 3 anos atrás eu fazia aula de boxe. Nunca tinha feito, né? Aí eu me achava forte. Não, eu vou fazer boxe, vou deitar no professor aqui, né? Primeira aula, o professor falou pra mim assim, se posiciona, me posicionei. Aí ele falou, dá um soco, né, na luva dele. Aí eu falei, nossa, eu vou dar um soco com toda a minha força. O pensamento era esse. Eu fui lá e dei um soco com toda a minha força. Eu bati tão forte, não sou tão forte, tá? Mas assim, eu bati por toda a minha força que quando eu acertei o soco, eu caí pra frente. Eu me projetei com tanta força que eu caí pra frente. E normalmente as pessoas com ansiedade, elas são assim. Elas colocam tanta energia naquela ação que elas se projetam para frente e caem. E elas ficam com medo de repetir isso. Aí o professor falou, calma, volta, dá um soco. Ele falou, volta, observa os teus pés e dá um soco devagar. E depois, óbvio, com o passar dos meses, eu fui aumentando a potência do soco. A ansiedade é igual, gente, é exposição. Para que você possa vencer a ansiedade, você precisa se expor de maneira lenta e gradual. Se você nunca se expor e de repente parar numa turma de 20, você vai travar. É quase que natural do ser humano. Então reconheça o que te traz dor e se exponha de maneira lenta e gradual. Ó, comentaram aqui, né? Apresentação de trabalho na faculdade. Que pavor, realmente, é pavor para muitas pessoas.
Então, reúne o grupo de amiguinhos lá, colegas, o pessoal vai apresentar para vocês 3, tá legal? Tá bom para vocês? Vocês gostaram? Ah, tá legal. Beleza, depois para 5 e vai aumentando. Isso transforma a sua vida. Tá? Então, as 3 técnicas naturais para combater a ansiedade: respiração diafragmática, técnica de Jacobson, exposição lenta e gradual. Agora, falando em suplementação, né? O que suplementar? A gente sabe que quando a pessoa passa por crises de ansiedade, as causas podem ser essas causas bioquímicas, que eu chamo, né? Pela falta de alguns nutrientes que possuem papéis importantes na regulação de neurotransmissores, tá? Porque para que a gente fique calmo, a gente precisa ter uma maior quantidade de GABA, uma maior quantidade de serotonina, uma maior quantidade de dopamina, precisa ter uma menor quantidade de noradrenalina e de adrenalina. Tá? Então, se o seu organismo não está nutrido com os nutrientes para formar esses neurotransmissores, você pode sofrer de ansiedade. E na flor de íris tem um suplemento chamado Iris Calm, que é esse aqui. Tá? O Iris Calm ele é fonte de triptofano, 860 mg de triptofano, e o triptofano é a matéria-prima necessária para a formação do neurotransmissor chamado serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar, que na maioria das pessoas com ansiosas é visto em desequilíbrio. Então, quando eu penso em tratar a ansiedade, penso em aliviar essa parte mais sintomática, taquicardia, sudorese, tontura, a primeira opção é o Iris Calm. Tá? Esse aqui, ó, o Iris Calm. Ele também é rico em picolinato de cromo, que é um nutriente importante para reduzir a compulsão alimentar. Então, o Iris Calm ele entra por uma via de diminuir a sintomatologia física da ansiedade. Mas a partir do momento em que você, paciente, consegue colocar luz naquele pensamento que te gera a ansiedade, aí tem um tratamento muito especial, que é o kit terapia proteção e equilíbrio. Por que ele é importante? O kit terapia proteção e equilíbrio ele é indicado para as pessoas que se sentem muito inseguras frente a situações em que ela fica desconcertada, desconfortável, sente medo. Por exemplo, aquela pessoa que se influencia muito facilmente. Lembra o exemplo que eu trouxe para vocês da pessoa no restaurante com o bandejão? E quando chegou no salão ela se deparou com muita gente a observando? Então, ela tem um medo do julgamento, ela não consegue ter filtros adequados para se defender. Então, esse tratamento aqui, que é o kit proteção e equilíbrio, ele é indicado para esse grupo de pessoas que não consegue criar um filtro específico, um filtro resiliente o suficiente para se defender do meio externo, que se sente facilmente. Deu uma oscilada na live, mas já voltei. Então, repetindo, o kit proteção e equilíbrio é para esse grupo de pessoas que sentem dificuldade de se defender do meio externo. Tá? O Iris Calm, como é que eu recomendo que utilizem? 4 cápsulas ao dia, 2 pela manhã, 2 à noite. O kit proteção e equilíbrio, ele acompanha um floral gotas, um gel de aplicação no corpo e um QR Code para acesso a músicas de meditação. Você vai utilizar 5 gotas pela manhã, 5 gotas à noite. Aplicar o gel na região do externo, essa região no final desse osso aqui do peito, e depois também na região das amígdalas. E aí você vai utilizar esse QR Code para baixar um aplicativo, e ele tem músicas de meditação, que é muito interessante você ouvir essas músicas enquanto faz essas respirações. Eu tenho certeza que se você fazer isso, esse tratamento, alinhado com essas técnicas de relaxamento, eu tenho certeza, gente, que você vai ter sim alívio da ansiedade. Eu conheço muita gente que já passou por isso, eu já tratei muita gente que passa por isso, e eu vejo os benefícios assim de maneira impressionante. Gente, qualquer dúvida estou à disposição. Temos algumas perguntas que eu vou abrir aqui e aí eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Vamos lá. Pergunta número 1, acho que apareceu para vocês aí, é assim, pensamento acelerado e ansiedade. São duas coisas que andam lado a lado, né, Bianca? É muito comum o paciente que tem ansiedade, ele ter essa mente hiperpensante. Ele não consegue, vem pensamento de tudo quanto é lado, ele não consegue se focar para definir no que quer pensar. Então, para esses processos é que essas indicações de respirações e tratamentos são importantes. Porque, novamente, a mente hiperacelerada, a mente acelerada, você precisa combater ela, primeiro, diagnosticando o pensamento que te traz dor, colocando luz nesse pensamento.
avaliando, testando esse pensamento. Só porque você não consegue fazer isso na crise. Por isso que esses exercícios de respiração vão seguir o caminho contrário, lembra? Você vai ficar calma, puxar um sentimento neutro. Ah, agora sim, qual que é o pensamento? E você vai perguntar, esse pensamento ele é real? Ou eu estou transformando ele em um pensamento exagerado e inflexível? Na maioria das vezes você vai perceber que você torna aquele pensamento uma realidade muito distante do que na verdade ele é. Outras perguntas aqui. Ansiedade, chegou aqui na tela, né? Ansiedade na madrugada. Gente, é muito comum, tá? O paciente com insônia relatar ansiedade. O paciente que sofre de insônia, ele tem muitas preocupações com o seu sono. Então ele deita para dormir e ele pensa, será que eu vou descansar o suficiente? Será que eu vou dormir as horas o suficiente? Será que amanhã de manhã eu não vou acordar um caco? Será que amanhã de manhã eu vou render no trabalho? Será que eu vou performar bem? Então, novamente são pensamentos distantes da realidade, porque o nosso cérebro ele tem uma reserva cognitiva. E por mais que você durma mal essa noite ou um conjunto de noites, você vai acordar no dia seguinte. Você vai conseguir trabalhar no dia seguinte. Ninguém vai te demitir porque você teve um bocejo ali, tá? Então, quando você avalia que não faz sentido perder o seu sono por uma preocupação com o seu sono, esses pensamentos ansiosos tendem a ir embora. Claro, falei de maneira simples, mas o escopo seria mais ou menos seguir essa linha. Aqui, gestantes. Gestantes podem tomar ansiolíticos? Na maioria dos casos não, tá? Mas aí vai ser importante ter um acompanhamento especial médico, mas na maioria dos casos o ansiolítico não é recomendado. A gente sempre faz uma relação de custo-benefício, né? Se for uma ansiedade paralisante, onde o benefício que o ansiolítico traz é maior do que ficar sofrendo de ansiedade, a gente pode seguir. Mas na maioria dos casos não é recomendado. Gente, acredito que as dúvidas sejam essas, tá? Vi bastante gente elogiando e tal. Bem interessante. Se tiverem mais alguma dúvida, podem perguntar aqui, fiquem à vontade. Mas do fundo do coração, reassistam essa live, coloquem em prática essas técnicas de respiração, encaminhem para quem precisa desse tipo de conhecimento, que vocês estarão ajudando muitas, muitas e muitas pessoas. Gente, um grande abraço a todos. Qualquer dúvida da nossa equipe fica à disposição. Até mais.